Oi, eu sou a Flávia Silva e em poucos minutos eu quero te ensinar a como gerar a real identidade dos teus filhos. Caso essa identidade foi distorcida ou roubada de alguma forma, eu vou te ensinar a fortalecer a identidade dos seus filhos verdadeira e a resgatar cada um deles, não importa onde eles estejam emocionalmente ou espiritualmente. A identidade de uma criança, ela é formada desde a gestação dessa criança, desde a concepção dessa criança. Nós precisamos entender que a gestação é um momento crucial, desde a hora que esse pai e essa mãe recebem a notícia que essa mãe está gerando um filho. Como essa notícia é recebida, como essa mãe pensa, como essa mãe é tratada e o que ela comunica para esse filho ou o ambiente comunica para ela e ela traduz para essa criança, já começa a gerar a mente dessa criança. A identidade já começa a ser gerada aí. Por isso que nós temos que ter muito cuidado aos ambientes que nós nos expomos enquanto mães grávidas ou aos ambientes que nós expomos os nossos filhos. Quando essa criança nasce, ainda a única conexão que ela tem com o mundo é a mãe. Ela reconhece a mãe, afinal de contas, ela ficou 9 meses ou perto disso no ventre dessa mãe enquanto ela foi gerada. Essa criança ainda não reconhece o pai. Aliás, essa criança no nascimento, ela passa alguns meses numa fase que nós chamamos de egocentrismo. Ela acredita que tudo gira em torno dela, que ela é o centro do universo e ela reconhece o outro através da mãe, da conexão, mas ela ainda acredita que ela e a mãe são uma pessoa só. Por isso que nessa primeira infância, a conexão com o pai deve ser através da mãe. Ainda a criança não descobriu no nascimento e nos primeiros meses que ela tem um pai. E através da mãe, através da forma que esse pai trata essa mãe, através do ambiente, a criança começa a receber informações, comunicações do que ela vê, do que ela escuta e do que ela sente. Isso entra na mente dessa criança como imagens. Essas imagens se tornam memórias. E essas memórias vão sendo dado um significado positivo ou negativo para elas, empilhando na mente dessa criança e construindo a visão do mundo. É como se a gente fosse capaz de programar a mente de alguém. E na infância é quando a mente de todo ser humano é programado a partir do que ele viu, ouviu e sentiu. Passados alguns meses, essa criança descobre um pai. A menina, ela vai ver esse pai como um príncipe, o pai que protege, o pai que a faz sentir importante, pertencente, amada, linda. O menino vai ver esse pai como um herói. Ele descobre que existe um herói forte que também o protege, que provê, que vai passar segurança para esse filho. O pai, então, passa a ser o primordial para desenvolver a identidade dessa criança, tanto menino quanto menina. A criança, sendo uma esponja, ela continua observando como esse pai trata essa mãe. Ela continua construindo memórias ali através de imagens que foram comunicadas. E ela continua sendo programada na sua mente. E essa programação, quando a Bíblia fala, ensine a criança no caminho que deve andar, quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Porque é uma programação que se forma na infância e uma identidade que é desenvolvida, a visão dela sobre quem ela é, desenvolvida nessa infância, e também a visão dela de mundo, e inclusive a visão dela sobre quem Deus é, a partir do que esse pai e essa mãe propiciou ali no ambiente, expôs essa criança no que ela viu, ouviu e sentiu. E aqui eu abro um parênteses. O quanto nós, pai e mãe, temos cuidado do que nós comunicamos para os nossos filhos. O quanto que nós temos cuidado do ambiente que os nossos filhos estão sendo expostos, a tudo que eles estão vendo, ouvindo e sentindo. Quanto que o pai tem tomado cuidado da forma que ele trata essa mãe, da forma que ele trata os outros filhos, da forma que ele trata essa criança. O quanto essa mãe tem tomado cuidado da forma que ela é submissa, a forma que ela nutre, o que ela comunica. Tudo isso está sendo formado, uma programação mental e fortalecendo ou não uma identidade na mente dessa criança.
Há uma agenda, e eu vou ser muito honesta com vocês aqui, uma agenda do inferno, que a prioridade dessa agenda é roubar a real identidade dos nossos filhos. É uma agenda que quer trazer um questionamento sobre se essa criança é menino ou menina, quando isso já foi determinado. Um questionamento sobre posicionamento de pai e mãe. E todas as vezes que uma identidade é enfraquecida, nós roubamos o propósito do ser humano. Nós só vivemos o nosso propósito quando nós sabemos quem nós somos de fato. E aí o nosso propósito de vida nos encontra. Por isso que nós, pai e mãe, nós precisamos nos posicionar para que a identidade dos nossos filhos não seja roubada, não negocie. Não negocie o ambiente que vocês estão, não negocie a comunicação de vocês dentro de casa. Não negocie fortalecer a identidade do seu filho e da sua filha desde a gestação. E como que a gente fortalece? Enquanto essa agenda do inferno traz mentiras e distorção da verdade, que é uma mentira sobre quem somos e sobre o nosso propósito, nós devemos combater e nos posicionar dentro da nossa casa com a verdade. É somente a verdade que combate a mentira. É quando a luz entra que as trevas têm que sair. E nós não podemos bloquear essa luz. E que luz é essa que eu tô falando? Eu tô falando da luz de Jesus. A verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que tudo foi feito nele e através dele para glorificar o nome de Deus. É somente quando Jesus entra que a verdade se estabelece. E qual é a verdade sobre a forma que fomos criados, que fomos formados, que fomos gerados? Lá em Salmos 139, a partir do versículo 13, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. A forma que Deus nos teceu, nos criou, desde antes da fundação do mundo e no ventre das nossas mães, a forma que Deus teceu cada um de nossos filhos é tão maravilhoso, é tão grandioso, que reflete o próprio Deus. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, um Deus que é luz, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que pode todas as coisas. Ele não só nos criou a imagem e semelhança dele, mas ele também nos resgatou através de Jesus Cristo e ele ainda nos deixou o Espírito Santo habitando em nós. Gente, enquanto o Espírito Santo não tiver espaço em você, ele não entra na sua casa. Enquanto ele não entrar na sua casa, a verdade não se estabelece. Como que nós fortalecemos a real identidade dos nossos filhos? Abrindo espaço para o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Comunicando a verdade da palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus, ela é viva. E a Bíblia nos diz em diversos versículos qual é a nossa real identidade. Que hoje a sua escolha seja de gerar um filho, desenvolver a identidade de um filho ou ressignificar a identidade de um filho a partir da verdade. Talvez esse processo precise ser passado por você primeiro. Você sabe quem você é? Você sabe como Deus te vê? Para nós que cremos em Jesus, essa é a realidade de todos, mas nem todos vão acreditar no que eu vou dizer para vocês. Mas para nós que temos Jesus na nossa vida, o autoconhecimento
Conhecer a nossa real identidade implica em uma coisa: saber quem Ele é. Busque o Senhor Jesus, dê espaço para o Espírito Santo mover em você e tenha o tempo da sua vida para que Ele se revele a você, conforme o próprio Deus se revela sobre quem Ele é na sua mente, renova a sua mente. Você vai entender e vai descobrir, vai ter clareza da sua real identidade. Que você gere isso dentro da sua casa, a partir do teu posicionamento, a partir da forma que você ama a Deus sobre todas as coisas e ama uns aos outros como a ti mesmo, que você comunique esse amor, que você comunique essa verdade, que você não negocie a verdade sobre quem você é, sobre quem o seu cônjuge é, sobre quem cada um dos seus filhos é, que você declare e comunique somente a verdade, que você se posicione ao ponto que todas as vezes que uma mentira vier à sua mente sobre a tua identidade ou sobre a identidade do teu filho, da tua filha ou do teu cônjuge, que você se posicione, que você enfraqueça essa mentira até que ela desapareça e fortaleça a verdade sobre você. A verdade sobre você, sobre a tua família, é que vocês são gerados no coração de Deus. Vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês são mais do que vencedores. Vocês estão aqui para cumprir um propósito, que é trazer a luz do mundo nesse lugar, preparar o caminho para Jesus, glorificar o nome de Deus em tudo que vocês dizem, em tudo que vocês fazem e viverem a realidade do reino de Deus aqui na terra. O Senhor quer fazer algo novo na sua casa, começando da sua mente, do teu posicionamento. A Bíblia diz: as coisas antigas já passaram, eis que faço nova todas as coisas. Essa palavra é para você. Se posicione, me sigam aqui, caminhem comigo, meditem na palavra de Deus, estudem, memorizem, traga essa realidade, essa verdade para sua casa e profetizem a verdade sobre quem os seus filhos são. Que a verdade de Jesus esteja na sua mente, renove a sua mente, que a verdade de Jesus esteja na sua casa e que todos vocês vivam a vida em abundância que Ele tem para nós, sendo nada menos do que vocês foram criados para ser. Seja intencional em não permitir que a identidade dele seja roubada. Seja intencional em resgatar a sua real identidade e formar e fortalecer a real identidade dos seus filhos. A mudança que você tanto procura começa em você. Obrigada por terem ficado aqui até o final. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentar e compartilhe com o máximo de pessoas para que muitos possam ser abençoados através desse conteúdo e fortalecer a identidade de todos da sua casa. Deus te abençoe.